Então vamos lá, esse é o Giro da Bolsa, o programa aqui semanal com as principais notícias do mercado financeiro, tudo aqui compiladinho em um programinha só para você ver tudo que aconteceu sem ter que ficar lendo aquele monte de coisas, né? E se essa é a sua primeira vez assistindo o Giro da Bolsa, eu vou te pedir o seguinte, não deixa o like ainda, só deixa o like lá no final se alguma informação aqui realmente te agregou ou contribuiu de alguma forma com você. Porque se você deixa o like logo agora, né, chega lá no final, se não te ajudou em nada, eu fico achando que ajudei. E se você é um sardinha raiz, já pode deixar aquele like na confiança, porque você sabe que o vídeo vai ser bom. Se você ainda não se inscreveu no canal, pode se inscrever. Aqui não tem só esse programa, a gente tem programas aqui diariamente. Então, essa semana foram liberados aí os primeiros resultados trimestrais, né? O mercado todo estava guardando por isso já. A liberação dos resultados trimestrais é aquele período onde você sabe como que foi o desempenho da empresa que você investe ali nos últimos 3 meses. Então, quando a gente vai fazer essa liberação de resultados, basicamente o Giro da Bolsa se torna só liberação de resultados daquilo que é importante. Se tem alguma empresa que você quer que eu traga aqui o resultado trimestral, é importante você comentar o nome da empresa, porque aí na hora que sair eu trago aqui para você, né? Não dá pra gente trazer de todas as 400 aqui, eu trago das principais. Então o Ibovespa abriu a semana aí com 106.297,51 pontos e acabou fechando aqui com uma queda de 2,63% na semana em 103.500,71 pontos, né? Para quem é investidor de longo prazo, assim como a gente, é uma ótima oportunidade, maravilha, né, para a gente poder comprar mais, então a gente só tem motivos para comemorar. O primeiro resultado que saiu aí foi o resultado da Hypera, né? HYPE3 aí do terceiro trimestre de 2021. Ela foi a primeira empresa do setor farmacêutico aí a liberar o resultado e foi na sexta-feira passada, depois do fechamento de mercado. Os principais destaques do resultado da empresa foram, então, primeiro, uma receita líquida que foi de 1,6 bilhões de reais, foi um crescimento aí de 50% em relação ao mesmo período do ano passado. As despesas com vendas aí apresentaram uma redução de 2,8% em relação à receita líquida, principalmente pela diminuição da participação relativa à P&D, né? O lucro bruto cresceu 49,9% no trimestre, alcançando aí 1,04 bilhões de reais, com a margem bruta de 63,9%, mesmo patamar que foi registrado ali no terceiro trimestre de 2020. Então a margem se manteve e o lucro bruto aumentou aí no trimestre de maneira muito interessante. Então o EBITDA teve um aumento de 47%. Para você que não sabe, o EBITDA, né, é o Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization, ou seja, o lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortizações, né? Então, ele acabou tendo um aumento de 47%. Isso seria muito interessante, é o chamado lucro operacional ali. Só que a gente precisa aqui fazer algumas considerações. Então, a gente tem que ajustar pelos efeitos não recorrentes. Teve alguns números aqui que não vão acontecer em todos os trimestres. Então, a gente fazendo esse ajuste, a gente observa que teve, né, um crescimento aí da margem EBITDA, mas foi de 4 pontos percentuais, bem diferente do que a gente teria sem fazer esse ajuste. Como resultado, o lucro líquido das operações aí continuadas foi de 464 milhões de reais, um crescimento de 33%, impactado por um aumento de 40 milhões nas despesas financeiras do trimestre. Como de costume, né, resultado positivo significa o quê? Queda no preço das ações aí, 1,23%, ela fechou a R$ 28,06 aqui no fim da semana. Então, resultados da EDP, Energias do Brasil, ENBRTs do terceiro trimestre de 2021, era um resultado extremamente aguardado, a empresa soltou no dia 25, né, depois do fechamento de mercado ali. Raul, por que as empresas soltam depois do fechamento de mercado? Para evitar, durante o pregão ali, ficar acontecendo grandes flutuações por conta do resultado. Dá tempo de as pessoas lerem, absorverem melhor esses números ali e evitar, né, um rush ali de queda ou de alta durante esse período. Aí acaba amanhecendo no dia seguinte, já com o mercado tendo refletido sobre isso de forma mais tranquila, acaba oscilando menos, toda empresa faz da mesma forma. A receita líquida total da EDP subiu aí 72% no trimestre, né, totalizando aí 5,1 bilhões de reais. O volume de energia distribuído pela EDP, que soma EDP São Paulo e EDP Espírito Santo, alcançou aí 6.446 megawatts hora, né, representando uma alta de 4,2%. Do lado do EBITDA, foi de 1,1 bilhão de reais no terceiro trimestre de 2021, uma alta de 60,7% na comparação ao terceiro trimestre de 2020, mas o EBITDA ajustado, que exclui os efeitos não recorrentes, apresentou
apresentou uma alta um pouco mais discreta aí, de 30,1%, totalizando 753,8 milhões de reais. Como resultado, a companhia apresentou aí um lucro líquido de 510,5 milhões de reais, uma alta de 70,3% na base anual. Então, em comparação aí com o terceiro trimestre de 2021 e terceiro trimestre de 2020, a alta foi bem expressiva, 70%, né? Nada marginal. Outro destaque do trimestre aí foi a recente aquisição da Celg, que foi a empresa aqui de Goiás, que eu tinha falado para vocês que ela estava nesse lance, né, de adquirir a Celg Transmissão aqui, do dia 14 de outubro que ela fez a aquisição, e a venda também de 3 ativos de transmissão, né? O lote 24, localizado no Espírito Santo, e os lotes 7 e 11, localizados aí no Maranhão, no último dia 19. O que aconteceu foi que mesmo com, né, as notícias ali ruins agora para o fim da semana, ela acabou não sendo impactada. Esse resultado foi muito positivo. A empresa ali, então, na segunda-feira estava tranquila, na terça-feira ela já abre com alta e ela acaba fechando aí com 1,98% de alta na semana, fechando aí a R$ 19,60, né? Uma alta de 1,98% da semana, nada marginal. Resultado também da TIM S3 aí, do terceiro trimestre de 2021, né? A empresa que todo mundo já conhece, TIM Brasil, do ramo de telefonia e tal, ela teve alguns destaques muito interessantes aqui que vale muito a pena para você que é investidor do setor de telefonia de modo geral. Eu não invisto no setor de telefonia, não gosto do ramo, mas aqui a gente precisa entender alguns dos destaques aqui porque muita gente investe, né? Então os principais destaques foram: a receita líquida foi de 4,5 bilhões de reais, um crescimento aí de 2,8% na comparação com o mesmo período do ano passado. Dentro das linhas de receita da TIM, o maior destaque positivo foi no crescimento anual, né, de 4,1% na receita de serviços móveis, que é a principal linha da empresa, ou seja, o lugar onde a gente tem que olhar, que atingiu aí 4,1 bilhões de reais. A empresa apresentou ainda uma EBITDA de 2,2 bilhões de reais, 4,6% maior do que o terceiro trimestre de 2020, e a margem EBITDA, então, foi de 48%, 0,8% acima dos 47,3% do terceiro trimestre de 2020. Não é um crescimento expressivo, né? Não é um crescimento muito bom, a gente tem que considerar que a inflação no período foi muito maior, então assim, não foi um número nada maravilhoso isso. Com relação aos números totais, a empresa aí finalizou o trimestre com, né, na parte operacional, com 51,2 milhões de clientes em função principalmente do crescimento no número de clientes do pós-pago, com 22,4 milhões. O resultado não foi aquela maravilha, a gente viu aí uma queda de 6,42% em TIM Brasil, não foi baixa a coisa, né? Fechando aí em R$ 11,22. Então, resultado aqui do Banco Inter, BID11, né? Sou sócio de Banco Inter, tá naquele papo de ir lá para fora, aquela coisa toda, e esse resultado é muito importante para essa história toda. E bom, vai deixar você aí de boca aberta e não no bom sentido, né? Então, a gente viu aqui o resultado, a liberação aconteceu também durante a semana, foi na terça-feira, no dia 26. A receita de serviços teve um crescimento de 157% na comparação com o terceiro trimestre de 2020, atingindo aí 345 milhões de reais. O crescimento se deu graças novamente, né, ao aumento da base de clientes e de maneira geral pelo aumento de receita média dos usuários. Então, o Banco Inter continua conseguindo apresentar um crescimento, mesmo depois de já ter crescido tanto. Nesse trimestre foram abertas 2 milhões de contas, média diária superior a 31 mil, a maior da série histórica do Banco Inter. A receita de crédito aí teve um crescimento de 137%, atingindo 454 milhões de reais, impulsionado aí por um crescimento de 163% na carteira de crédito para empresas, que atingiu 3,97 bilhões de reais, e pela carteira de crédito pessoal, que atingiu aí 195%. Além disso, o lucro líquido do banco atingiu 19,2 milhões de reais, revertendo o prejuízo apresentado de 8 milhões no terceiro trimestre de 2020. Apesar da boa notícia aí, vale lembrar, né, que o resultado foi beneficiado principalmente pelo diferimento aí de ativos fiscais. Então, a empresa provavelmente reportaria um prejuízo nesse trimestre, mesmo com esse número crescente de aberturas de contas e tudo mais. É natural das empresas desse tipo de mercado, é natural, de forma geral, que ela apresente mais crescimento e não lucro ainda. Vocês sabem como isso funciona, né? Empresas, startups ali, ou empresas de tecnologia de modo geral, elas apresentam primeiro muito crescimento, depois quando elas chegam numa base mais sólida, elas começam a rentabilizar melhor essa base de usuários. Isso aqui já era esperado, só que aqui para o final da semana a gente teve algumas notícias bem impactantes hoje no mercado e ela acabou caindo, né? Então a ação estava bem na semana, apresentou uma queda de 10,15% somente na sexta-feira, né? O que acabou fazendo ela fechar com 13,77% de queda, uma queda bem maior do que aconteceria se a gente não tivesse tido um noticiário ali que hoje realmente não colaborou com as empresas de tecnologia de modo geral, né? A gente viu Melius hoje caindo 45%, a gente viu o Ibovespa de modo geral
real caindo 2% em um único dia, então foram notícias relacionadas à Petrobras e tudo mais que acabaram puxando realmente a Bolsa de Valores inteira para trás. Então, resultados da VEG, né? VEG 3, outra empresa aqui também que está na carteira do canal, lá no Na Reta você consegue ver a carteira que eu criei aqui especificamente para o canal. Então, passando para quarta-feira aí, a gente teve a liberação de um dos resultados mais aguardados aqui pelos inscritos do canal. Sempre a gente aguarda aqui resultado de VEG, muita gente aqui é investidor de VEG, né? Então, os principais destaques foram: receita operacional líquida avançou 29,1% na comparação anual, registrando aí 6,2 bilhões no trimestre. A alta não foi só nacional, foi no mercado interno, responsável por 47,3% dessa receita, com avanço de 40,6%, né, no ano contra ano, e externo, com a alta de 20,3% para o período. É claro que o dólar subiu bastante, né? O EBITDA, o lucro antes dos juros, aí, imposto, depreciação e amortização, como eu já falei para vocês hoje, avançou em 22,3% na comparação anual, registrando 1,1 bilhão de reais no terceiro trimestre de 2021. Como resultado, o lucro da empresa acabou crescendo aí 26,2% no ano contra ano, totalizando aí 812,9 milhões no período, e seu ROIC, retorno sobre capital investido no terceiro trimestre de 2021, acumulado dos últimos meses aí, mostrou uma evolução também de 8 pontos percentuais em relação ao terceiro trimestre de 2020, atingindo 31,3% no trimestre. O resultado foi bonito, só que, novamente, o noticiário aqui do fim da semana não foi legal com ela, estava indo bem na semana também, acabou caindo 5,88%, fechando em R$37, né? Todas as empresas aí que tem um pouquinho mais de risco, alguma coisa, acabam caindo muito mais quando as notícias vêm, né? Então, resultados da Gerdau GGBR4 do terceiro trimestre de 2021, resultado muito aguardado também, que saiu também na quarta-feira, a maior produtora de aços longos do Brasil. Os principais destaques que a gente teve aqui foram a receita líquida, né, que cresceu 74% na comparação anual e 11% na comparação trimestral, alcançando uma cifra linda aí de 21,3 bilhões de reais. Eu queria falar de bilhões igual essa galera fala, né? É incrível. A operação na América do Norte aí apresentou um crescimento maior ainda no trimestre, contribuindo com 34,4% da receita líquida e 22,7% do EBITDA, né? O EBITDA ajustado por efeitos não recorrentes, ou seja, se a gente tirar aqueles efeitos que foram específicos desse trimestre, a gente chega em 7,02 bilhões com margem de 32,9%, um crescimento expressivo aí em relação ao terceiro trimestre de 2020 e 19% em relação ao segundo trimestre de 2021. Então, os números bons, né? O lucro bruto aí apresentou crescimento de incríveis 278% na comparação anual e 19% na comparação trimestral, alcançando 6,42 bilhões com margem bruta de 30,1%. Como resultado, aí, o lucro líquido foi um dos melhores na história da empresa, chegando a 4,56 bilhões no trimestre, um crescimento de 35% em relação ao trimestre anterior e acumulando aí 10,4 bilhões nos 9 meses iniciais de 2021. Por conta desse resultado, o Conselho de Administração aprovou mais um pagamento de proventos aí, antecipando os resultados de 2021 no JCP ali no valor de 20 centavos, né? E também o R$1,41 em forma de distribuição de dividendos. Raul, por que um pedaço em JCP, um pedaço em dividendos? Como já expliquei para vocês diversas vezes aqui, é uma manobra, né, fiscal que as empresas fazem, porque o JCP não é considerado lucro para a empresa, ele sai da linha de despesas, acaba diminuindo o imposto geral que a empresa paga. Então, uma saída interessante, por isso eles acabam fazendo isso, né? E com isso, a empresa vai fazer essa distribuição dessa maneira. Então, a gente acabou tendo uma quedinha ainda de 0,41%, mesmo com esses números incríveis por conta do noticiário, né? Vai impactar aqui as notícias de preço da commodity, impactam diretamente na Gerdau, então ela fechou a R$ 26,90. O resultado foi excelente do meu ponto de vista, não vejo motivo para histeria, mas o pessoal tem que ficar histérico, fazer o quê? Então, resultados da Telefônica Brasil, VIVIT3, né, do terceiro trimestre de 2021, né? A Telefônica Brasil ela é mais conhecida como Vivo, né? Por isso o VIVIT3 aí é o código dela, e ela liberou os números dela na quarta-feira, dia 27, depois também do fechamento de mercado. Os principais destaques aí foram, né? A empresa registrou uma receita líquida de 11 bilhões de reais, 2,2% acima do terceiro trimestre de 2020 e 1,7% maior do que em 2021. O EBITDA recorrente foi de 4,4 bilhões, 2,1% maior que no terceiro trimestre de 2020, com a margem EBITDA recorrente de 40%, 1,1 ponto percentual abaixo, né, do segundo trimestre de 2021. Já o lucro líquido aí foi de 1,3 bilhão, 8,5% acima do 1,2 bilhão do terceiro trimestre de 2020 e 40% acima dos 900
442 milhões de reais aí do segundo trimestre de 2021. Na parte operacional, a Telefônica terminou, né, o terceiro trimestre de 2021 com 97,4 milhões de clientes, 4% acima dos 93,7 milhões do terceiro trimestre de 2020 e 1,7% superior aos 95,8 milhões do final do segundo trimestre de 2021. Na parte aí de serviços fixos, né, o destaque foi a fibra ótica, que atingiu aí 2,3 milhões de casas passadas, está avançando rápido, né? Realmente aí a Vivo das empresas de telefonia, e eu não gosto do setor de telefonia, é uma das que eu acho mais bem administradas. Então a gente vê aqui, né, 1,43% de alta na semana, conseguiu superar até mesmo a quedinha do mercado, porque essa notícia dela acabou saindo na quarta-feira, impactou positivamente ali e agora ela acabou conseguindo fechar bem a semana aí a R$ 45,52. Bom, vocês estavam me pedindo para dar mais opinião sobre a B3 aqui, que é a empresa que realmente cuida da nossa bolsa de valores, né? Conversei com o pessoal da Inside, tá? Inside App aí, cara, muito legal a casa de análise, e eles forneceram gratuitamente aí para quem quiser baixar, vou deixar o link aqui embaixo, o relatório deles sobre a B3. Então, um relatório super completo, eu achei o mais completo de todos. Se vocês quiserem, depois até posso trazer o vídeo, né, sobre a minha opinião sobre a B3 de modo geral, mas eu juro para vocês que esse relatório está extremamente completo. Então, se você quiser clicar no link da descrição e baixar esse relatório, é de graça, você não paga absolutamente nada e acho que vai ser bem agregador aí para quem está pensando em investir na empresa, alguma coisa para você pegar uma opinião um pouco mais embasada e umas informações que os caras cavaram fundo mesmo, extremamente interessante aí, né? Então, resultados da Intelbras e NTB3 aí do terceiro trimestre de 2021. Outro resultado relevante do nosso mercado é o da empresa aí de aparelhos eletrônicos, né, e de segurança aí, que foi recém-aberta na nossa bolsa de valores. Então, Intelbras, já dei minha opinião aqui sobre ela, já trouxe muita coisa e ela divulgou aí um dos primeiros resultados que ela está divulgando na nossa bolsa de valores, cara, extremamente interessante da gente ver. Quais foram os destaques aqui então que a gente teve de Intelbras? A gente teve uma receita operacional líquida de 758,9 milhões no trimestre, representando um crescimento de 24,1% na comparação com o mesmo período do ano anterior e 4,7% em relação ao trimestre anterior, né? O EBITDA atingiu aí 89,02 milhões de reais, 7,2% abaixo do trimestre anterior e 19,8% abaixo do apresentado no mesmo período do ano anterior. Falando sobre o lucro líquido, atingiu aí 88,3 milhões de reais no trimestre, representando um crescimento de 3,6% com relação ao realizado no trimestre anterior e uma redução de 6,5% com relação ao apurado no ano anterior. Segundo a empresa, o resultado se deve ao aumento de investimentos em equipes comerciais e planos de expansão para a manutenção do crescimento da companhia nos próximos anos. A gente viu aí 4,88% de queda na semana, muito puxado por essa coisa também, nem foi tanto pelo resultado da empresa em si, ela fechou aí então a R$ 26,32. A gente vai ver aqui agora para o resultado da Ambev, isso aqui movimentou o mercado de maneira absurda, né? A Ambev vem melhorando bastante mesmo nesses últimos tempos, os caras tiveram uma reação que eles não estavam tendo com a Heineken, né? É muito difícil apostar contra o 3G Capital, é o que eu falei lá naquele vídeo, né? Mesmo eu não sendo investidor de Ambev, acho muito difícil alguém bater contra o 3G Capital, é muito difícil, os caras são muito eficientes, né? Lehman, Secupira e Teles aí, é o trio que mais ganhou dinheiro na história desse país, né? Então, um dos principais destaques foram crescimento no volume de vendas aí com alta de 7,7% na venda consolidada, aumento em quase todos os mercados. Graças ao crescimento aí, a empresa também apresentou o maior volume consolidado já registrado em um terceiro trimestre, alcançando 180 milhões de hectolitros aí acumulados nos últimos 12 meses. A receita líquida foi de 18,5 bilhões, um crescimento orgânico de 20,8% na comparação anual. Além disso, a receita por hectolitro teve um aumento de 12,1% comparado com o terceiro trimestre de 2020. Pode me agradecer, bebi bastante Ambev esse mês aí, beckzinha, né, raiz. Cara, muito boa essa cervejinha, tenho bebido bastante. Você já conheceu ela aí? Não é propaganda não, eu tô falando na moralzinha mesmo. Não me pagaram nada, porque eu gostei da cerveja mesmo. Eu era um grande bebedor de Heineken, tenho bebido às vezes com frequência a Becks, tenho gostado. Então, do lado dos custos, a empresa continua a sofrer com a alta dos preços aí das commodities e do câmbio, né? Na segunda linha do lucro bruto, o número foi de 8,2 bilhões de reais, um crescimento de 13% no período. Como resultado, a empresa reportou um EBITDA ajustado de nada mais, nada menos do que 5,1 bilhões de reais, uma alta de 7,8% no absoluto. A gente está falando de uma empresa que tem um market share gigantesco, né? 7,8% do market share, que você já é dono de quase tudo, é muita coisa, mas com a compressão da margem EBITDA de quase 3 pontos percentuais, ou seja, vendeu mais, diminuiu a margem, né? Vendeu muito mais, diminuiu a margem de lucro aí, claro, né? Para garantir aí pressão no mercado. Por fim, o lucro líquido foi de 3,7 bilhões, um aumento de 57,4% comparado com o terceiro trimestre de 2020, beneficiado por uma reversão total de aproximadamente 754 milhões de imposto de renda e contribuição social diferidos aí no terceiro trimestre de 2021. Sim, então, ou seja, importante lembrar que apesar
apesar desse lucro numérico ali, isso aqui teve um efeito também dessa reversão desse imposto de renda que já tinha sido pago, né? Então a empresa aí fechou com 13,19% de alta a R$ 16,99, um resultado muito esperado que a galera delirou, foi ao delírio mesmo, a coisa foi louca. E a gente vem aqui agora para o resultado da Vale, isso aqui, cara, muita gente entrou em Vale recentemente por conta dos dividendos, então eu sei que tem muita gente na mão, né, querendo saber o que aconteceu aqui. Então, depois de divulgar a prévia operacional na semana passada, na noite dessa quinta-feira, dia 28, a Vale divulgou o consolidado mesmo do terceiro trimestre de 2021. Os principais destaques que a gente teve aqui, gente, foi o seguinte: receita líquida consolidada atingiu 16,6 bilhões de reais, uma queda, né, de 24% na comparação trimestral, um pouco melhor do que a queda do minério de ferro no período, que foi de 31%. Essa melhor performance, ela pode ser explicada ali pela política de precificação que tem parte das vendas do trimestre atreladas aos preços praticados no trimestre anterior. Então o que ela faz aqui? Ela trava ali o preço para o cliente, já assina aquele contrato, ele tem que pagar o preço do trimestre anterior, né? Então a contribuição do minério de ferro na receita foi de 84,2% e os metais básicos contribuíram aí por 12,4%. Outro impacto sofrido foi em relação ao EBITDA da companhia, que teve uma redução aí de 4,1 bilhões de dólares, atingindo 7,1 bilhões de dólares. Como resultado, o lucro líquido acabou também sofrendo uma queda, além de uma menor receita, o EBITDA pesou nos números e a reavaliação das operações de carvão da empresa, que teve impacto negativo de 2,3 bilhões no resultado. O impacto é meramente contábil, esse último impacto, né? Não ocasionando aí saída de caixa, eles não vão ter que pagar nada nesse valor. Com isso, o número reportado atingiu 3,88 bilhões de dólares. Ela apresenta em dólares o resultado porque faz mais sentido na Vale. Além disso, a companhia anunciou um novo programa de recompra de ações em substituição ao anterior, que foi encerrado após ela ter adquirido aí 270 milhões de ações, que pretende adquirir mais de 200 milhões de ações, ou seja, 4,1% das ações em circulação da empresa. O que isso aqui indica para o mercado, né? A Vale apresentou alguns números aqui que poderiam, pode não ser bom. Então ela apresentou aqui alguns números que, dependendo da sua análise, de modo geral, não foram bons números, e até por conta dessa coisa toda, commodity, é um problema, ela tinha apresentado esse resultado. No dia que ela apresentou o resultado, ela pensou assim, quintou, né? Tava ali naquela coisa, já aproveitou e divulgou também, juntamente com esse resultado, uma recompra grande de ações. Quando a empresa fala que está recomprando as próprias ações, você imagina, se eles têm informação privilegiada ali porque controlam a empresa e a própria tesouraria está comprando, é porque teoricamente está barato. Nem isso foi capaz de abarcar aí essa queda, né? A empresa acabou amargando 7,24% de queda na semana, fechando R$ 71,61. Foi muito por conta do noticiário, foi muito complicado mesmo, então a empresa apanhou pra caramba, né? E tá aí o resultado dela, mesmo com a recompra de ações desse tamanho, anunciando uma nova, né? Então, a queda poderia ter sido ainda maior, isso que eu quero deixar claro. Resultados da Petrobras, PETR3 e PETR4 aí no terceiro trimestre de 2021. Além da Vale aí, outra empresa que divulgou na quinta os resultados foi a Petrobras, né? E os principais destaques dessa liberação de resultados aí foi a receita líquida consolidada alcançou 121,6 bilhões no trimestre, impulsionada pela valorização do preço médio do Brent, né, do petróleo Brent. Em relação aos custos, houve um aumento de 15,5% em relação ao segundo trimestre de 2021, já era esperado, né, nos custos totais aí, influenciados pelos maiores volumes e preços de importação necessários para atender a demanda local, né? A gasolina está muito complicado. Do lado do EBITDA recorrente, esse alcançou 63,8 bilhões, né? Com margem de 52,5%, mantendo a margem em patamares elevadíssimos, como nos resultados anteriores. O lucro líquido referente aos acionistas da Petrobras foi de 31,1 bilhões, beneficiado por efeitos não recorrentes. Sem considerar os efeitos da reavaliação de ativos, o lucro líquido foi de 12,7 bilhões, com a margem de 14,3%. Quando isso aconteceu, o Bolsonaro decidiu ir na TV e falar que a Petrobras deveria dar menos lucro. E aí, com isso, obviamente, né, as notícias não foram das melhores para a empresa, ela acabou caindo aí 2,60% na semana, 2,96% na semana, 2,60% só hoje, caindo aí, então, fechou a R$ 27,67. A gente vê aqui para o resultado de Suzano, SUSB3, outra empresa que também está na nossa carteira, empresa de celulose, né, uma das maiores empresas de celulose do Brasil. Então, a Suzano aí, a SUSB3, famosa Suzaninha, né, teve um resultado, mais uma vez, um resultado marcado aí, né, de recorde na receita e volume de venda superior ao trimestre passado, que já era muito forte. Então, os principais destaques: a receita líquida teve um crescimento de 9% na comparação trimestral e 44% na comparação anual, alcançando 10,76 bilhões de reais. O EBITDA ajustado por efeitos não recorrentes vem em cifras recordes aí, chegando a 6,3 bilhões no consolidado, um crescimento de 5% na comparação com o segundo trimestre de 2021 e 82% em relação ao ano anterior.
anterior. Do lado negativo aqui, a variação cambial com o real sendo desvalorizado no período puxou um resultado financeiro com aumento de dívida cotada em reais, então acabou que 7,08% de queda, amassada aí, fechou a semana aí a R$ 49,23, né? Não importando tanto o resultado ter sido bom. Então, resultados da ISA-CTEP, TRPL4, TRPL3, TRPL4, caralho todo, na quinta-feira, dia 28, também foi divulgado após o fechamento de mercado, o resultado da ISA-CTEP, e os principais destaques foram, né? Receita líquida, que apresentou uma contração de 7,7% no ano contra ano, atingindo 758,4 milhões de reais no período. No acumulado de 9 meses, o recuo foi de 21,3% na comparação com o mesmo período de 2020, totalizando aí 2,4 bilhões, né, em 2021. Em relação ao EBITDA ajustado, esse reportou também uma contração em relação ao seu resultado do terceiro trimestre de 2020, com recuo aí de 12,7%, totalizando 592,6 milhões para o período. Sobre a margem EBITDA ajustada do terceiro trimestre de 2021, ela recuou 6,5 pontos percentuais no ano contra ano, reportando aí 75,7%, né? Como resultado, seu lucro líquido ajustado, a linha apresentou uma contração de 48% na comparação anual, registrando aí 212,4 milhões no segundo trimestre de 2021. Por fim, a empresa divulgou através de fato relevante a aprovação do pagamento de dividendos intermediários no dia 17 de dezembro no valor de 348,8 milhões de reais, né? Nada pouco aí, correspondentes a 52 centavos por ação, um retorno de dividend yield aí de 2,16% só nessa tacada. Quando a empresa anuncia dividendos, nem a fúria implacável do mercado é capaz de pará-la normalmente, então fechou com 0,45% de alta aí, era para ter fechado até um pouquinho mais, é marginal, uma altinha baixa, fechando a R$ 24,32. Com isso, né, a gente conclui aqui o giro da bolsa de hoje e eu vou te convidar, cara, vou te convidar agora para você ir lá no meu Instagram, @o_raulsena, no momento que você estiver vendo esse vídeo, me segue lá, que eu vou abrir um box de perguntas e vou responder vocês hoje, tá bom? Então um beijão para você, até o próximo vídeo.